paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, na sua família, na sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida, né? No livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 1, diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei. No teu coração guarda a mim os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e acrescentarão os seus anos de vida e paz. Então está aí a importância de nós meditarmos na palavra do nosso Deus, até mesmo para nós podermos ver os sinais que estão acontecendo, os sinais que antecedem a volta de Cristo e nos preparar, meus amados irmãos. Eu quero trazer uma palavra maravilhosa para a sua vida a respeito disso, porque muitos questionamentos, muitas confusões têm acontecido, né, na humanidade, na mente, no coração da humanidade, porque nós presenciamos tantos acontecimentos, né, desastrosos, né, tantas coisas ruins, que as pessoas estão angustiadas, né? Estamos vivendo tempos de tribulações, tempos angustiosos, como Paulo falou para Timóteo, né, que veria nos últimos dias. Então, meus amados irmãos, e quando eu medito nessas coisas que estão acontecendo, quando eu observo essas calamidades, né, essas coisas que estão acontecendo, principalmente com respeito, né, no comportamento do ser humano, do homem, eu vejo que Abacuque descreveu, né? Porque Abacuque, ele veio nos trazer um alerta. Abacuque, ele veio trazendo uma profecia que talvez tenha sido, né, para aquele povo naquela época, mas eu entendo, meus irmãos, que a profecia de Abacuque já era uma profecia para esses últimos dias, com certeza, porque ele descreve tudo o que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que Abacuque estava perplexo. A palavra de Deus diz que Abacuque questionava a Deus o porquê de tanta injustiça, né? O porquê Deus permitia que os olhos dele visse tantas atrocidades, né? Tanta violência, tanta injustiça. Eu gostaria de ler o versículo 1 do livro de Abacuque, né? Porque a palavra de Deus, ela nos deixa muito bem clara, né, meus irmãos? Ela nos deixa bem clara, melhor do que falar com as nossas próprias palavras. O livro de Abacuque diz assim: a sentença revelada ao profeta. Essa mensagem não é a mensagem que eu quero trazer, não é o versículo principal que eu quero trazer hoje para as nossas vidas. Mas eu quero só entrar na palavra com essa observação de Abacuque, que diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo e a justiça é distorcida. Então ele está descrevendo tudo que nós temos vivido hoje, né, meus irmãos? E é a causa de tanta violência, né, meus irmãos? A causa de tanta falta de paz no coração do ser humano, porque a pessoa, ela não tem uma assistência, né? Ela não tem a justiça feita na vida dela. Então muitas têm tomado atitudes drásticas, fazendo justiça com as próprias mãos, e com isso a violência tem se aumentado a cada dia, né? As pessoas têm se tornado como animais, né? Têm se tornado como feras do campo que não tem nenhum tempo de raciocínio. Glória a Deus, aleluia. Por causa dessas condições, né? Da falta de justiça, né? Da justiça sendo distorcida, como diz o profeta Abacuque, né? Ele começa a questionar por que Deus está permitindo, né, que a justiça não seja feita e que os olhos dele presenciem aquelas coisas, aqueles acontecimentos, né? E quando a voz do Senhor, quando a resposta do Senhor vem para Abacuque, a palavra vai nos dizer que Abacuque ficou perplexo ainda mais, né? Ele questionava ainda mais. A resposta de Deus foi: eu estou trazendo os caldeus, os babilônicos, nação cruel, nação perversa, para exercer juízo, para exercer justiça sobre esse povo, né? Para trazer a punição para aquele povo. E Abacuque não compreendeu, por Deus ser um Deus justo, porque Deus estava trazendo uma nação mais pecaminosa, mais perversa, para fazer juízo, né? Para trazer juízo sobre aquele povo, né? Que era mais justo. E a palavra de Deus diz, né, a partir aqui do versículo 6, Deus descreve o castigo dos caldeus, né? E no versículo 20, ele diz: o Senhor, porém, está no seu trono,
cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, não questione, né, meus irmãos? Não quer entender o agir de Deus. É o que eu quero trazer hoje, né? É onde eu quero chegar com o versículo que eu quero trazer para nós meditarmos hoje, que se encontra em Eclesiastes, no versículo 12. Aqui, Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13, diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque a Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mal. Observando aqui, de tudo que se tem ouvido, ou seja, eu entendo, de tudo que você tem presenciado, de tudo que você tem observado à sua volta, né? A palavra tem dito, guarda os mandamentos, teme a Deus. Ou seja, não é necessário nós compreendermos, não é necessário, meus irmãos, sabermos de tudo, né? Não é necessário nós sabermos de tudo, porque a sabedoria é infinita. A sabedoria, ela não tem limite. E os mistérios de Deus não são todos revelados. Glória a Deus, aleluia. Não adianta, meus amados irmãos, nós tentarmos compreendermos e nem desvendarmos os mistérios de Deus, porque eles são infinitos. Jamais nós iremos nos alcançar a sabedoria de Deus. Jamais nós iremos chegar ao topo da sabedoria de Deus. No verso 2 que diz, ó: demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Então, isso aqui quer dizer o quê? Não tente entender, não tente compreender a sabedoria de Deus, aleluia, porque é ilimitada e jamais nós vamos alcançar, né? E ainda mais diz aqui, ó, porque Deus há de trazer juízo a toda a terra, até os que estão escondidos, né? Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, que seja boa e que seja má. Ou seja, Deus vai trazer à tona tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Glória a Deus, não importa o grau de sabedoria que eu e que você temos, glória a Deus, Deus vai trazer as nossas obras à tona, à vista de todos, glória a Deus, vai ser revelada. O julgamento de Deus virá sobre cada um de nós, independente do grau de sabedoria que nós temos, né? Para leigos ou como para sábio, todos vamos prestar conta das nossas obras diante de Deus. Então, meus irmãos, não vamos ficar questionando o que está acontecendo, tentando entender o agir de Deus, né? Tentando compreender o agir de Deus, porque jamais nós vamos conseguir isso. Quantas pessoas estão, meus amados irmãos, preocupados em descobrir, né, lógica, procurando lógica em tudo, procurando, glória a Deus, aleluia, saber de tudo, e o tempo está passando. Com isso, essa pessoa ela não se aproxima de Deus pela fé. Porque Deus ele não trabalha pela lógica, ele trabalha pela fé. Ele diz em Abacuque: o meu justo vive da fé. O meu justo vive da fé. Ou seja, não compreende. Ou seja, não tente entender, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. Glória a Deus, aleluia. Então é tempo de nós buscarmos pela nossa salvação, observarmos, meus irmãos, os sinais que antecedem a volta de Cristo, né, meus amados irmãos? E observar principalmente o grande sinal que está acontecendo no comportamento do ser humano, né? Que o próprio Jesus descreveu e o próprio Paulo descreveu Timóteo, né? No capítulo, no versículo do 1 ao 7. Eu gostaria de frisar aqui para deixar bem claro, não é verdade? No capítulo 3 diz assim, meus irmãos, olha o que Paulo afirmou. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Dessa forma,
de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Você vê, meus irmãos, tudo isso que nós observamos está acontecendo com o ser humano, né? Esse é o grande sinais. Há vários sinais, mas esse é o mais evidente. Porque, meus irmãos, eu vejo que a terra não tem mais jeito. Não tem daqui para pior. Eu estou falando baseado no que as escrituras nos alertam, né? Que daqui é para pior. E as pessoas estão desgovernadas, as pessoas estão incontroláveis, e só Jesus, só a volta de Jesus Cristo. Então, um alerta de salvação para a sua vida, de salvação para a sua alma. Vamos observar os sinais, vamos observar o que está acontecendo à nossa volta, vamos dar credibilidade ao que a palavra de Deus diz, observar os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, o que está escrito, a palavra do Senhor, guardar no nosso coração, para que nós possamos alcançar a vida eterna, meus irmãos. E para que nós possamos também suportar as tribulações que há de vir. Porque só Jesus pode nos livrar. Só dessa maneira, guardando os mandamentos de Cristo, é que nós possamos alcançar a salvação. Jesus está voltando a qualquer momento. Jesus está voltando a qualquer momento. Creia, grava no teu coração essas palavras. Jesus está voltando a qualquer momento. Não é hora de questionarmos, de procurarmos lógicas. Não é hora de tentarmos entender o agir de Deus, porque Deus ele é justo. Não adianta nós queremos procurar justiça do nosso jeito, porque Abacuque achou que era injusto aquela nação perversa exercer juízo sobre a nação que era mais justa. Mas para Deus perverso é perverso, pecador é pecador. E todos os ímpios, como diz a palavra do Senhor, vão prestar conta das suas obras diante de Deus, né? Não há quem é mais justo, né? Não há quem é mais justo. Todos os que pecam são iguais diante de Deus, né? A palavra do Senhor está dizendo: eu estou assentado ao meu trono, né? Cala-te diante de mim. A palavra de Deus está dizendo, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, receba essa palavra no teu coração, né? Vamos nos preparar para a grande volta do Senhor Jesus, porque será uma alegria para aqueles que estão na presença dele, serão a alegria daqueles que são fiéis, daqueles que têm, né, galardão diante do Senhor, em nome de Jesus. Receba essa palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus.